Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, para transmitir mais uma verdade bíblica, mais uma reflexão bíblica. E eu já falei alguns temas, algumas reflexões. Uma delas, a primeira reflexão que eu falei sobre os joelhos. Depois dos joelhos, eu falei aí sobre a vírgula e o ponto final. Depois eu falei sobre o Salmo 23, conheço o Deus do Salmo 23 passo a passo. E depois eu falei sobre saindo do ponto neutro. E agora, mais recente, eu falei sobre os embaraços dessa vida. E hoje eu quero falar sobre as ferramentas espiritual do crente. Ou seja, as 7 ferramentas espiritual do crente. Então, são 7 ferramentas que eu quero falar dentro desta primeira parte. Eu vou por parte. Cada parte tem ferramentas, né? Então, a primeira parte eu vou tratar de 7 ferramentas. E aí, futuramente, eu posso entrar com a segunda parte e falar mais algumas outras ferramentas espiritual do crente. Mas, por enquanto, eu quero deparar com 7 ferramentas. E a primeira ferramenta que eu quero falar nessa noite é a ferramenta chamada de fé. A ferramenta fé. É a primordial na vida do crente, porque o crente sem fé, o ser humano sem fé, meu Deus, é complicado demais. Não dá para viver de maneira nenhuma, então precisamos de fé. E o registro que eu quero usar, todo crente já sabe como se trata de fé, que é a galeria da fé. No livro de Hebreus capítulo 11, o versículo 1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aí o versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu estou usando esses 2 versículos aqui do livro de Hebreus capítulo 11. E sabemos que a fé ela é um combustível na nossa alma, no nosso espírito. Porque se você não tiver essa fé, o crente não tiver essa fé, ele desanima. O crente sem a ferramenta chamada fé, ele vai desanimar na caminhada da vida. Ele não vai conseguir vencer as aflições, ele não vai conseguir vencer as tribulações que vêm por aí, ele não vai conseguir adorar a Deus, ele não vai conseguir estar firme na presença de Deus, ele não vai estar de maneira nenhuma firme na rocha, porque as primeiras tempestades que vierem, a sua casa vai afundar. Então, o crente sem fé é uma tragédia. O crente sem fé é complicadíssimo. Não pode de maneira nenhuma um crente sem fé. Ele precisa de todas as maneiras ter essa fé genuína no seu coração, para que o seu coração possa bater com força nesta vida. Porque sabemos que cada dia que passa, a situação está ficando mais difícil. Você está vendo aí o vírus que está rolando por aí. Praticamente o mundo inteiro. Esse vírus aí, que eu nem vou falar o nome. Olha aí como é que é a situação. Então, sabemos que é permissão de Deus que essas coisas até venham. Mas não é Deus que está criando isso aí, não. De maneira nenhuma. Então, não é a vontade de Deus na totalidade que o homem venha descer a sepultura por intermédio de um vírus desse, de maneira nenhuma. Mas cabe a cada um a se manifestar contra os vírus da vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus como único
e suficiente Salvador na nossa vida, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que agora nós recebemos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé transformadora na nossa vida. Então, em nome de Jesus, não deixe que Satanás tome essa fé, não deixe que Satanás venha naufragar essa fé, não deixe que Satanás venha sufocar essa fé, não deixe que Satanás venha querer tirar essa fé de você, não deixe que Satanás venha usurpar dessa fé que está sobre você, não deixe que o diabo coloque depressão nessa sua fé, não deixe que o diabo coloque vírus nessa tua fé, não deixe que o demônio do inferno venha querer congelar a sua fé, de maneira nenhuma. Por isso que você tem que exercer ela tem que estar torta na sua vida, porque se não tiver, como é que você vai vencer? Como é que você vai conquistar? Como é que você vai marchar nessa vida? Como é que você vai chegar onde você quer? Se você não tiver fé, nada você vai fazer, porque até o próprio texto fala aqui, ora, sem fé é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus. Então, se você não tiver fé, como que você vai agradar aquele que tu aceitou como único e suficiente Salvador? E se você não agrada a ele, diz aqui o texto, é necessário, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, presta atenção, creia que ele existe. Então, olha só o passo que você deu na sua vida. Eu não sei quanto tempo você já tem de caminhada cristã. Eu estou falando de uma caminhada de fé com Jesus. Eu não estou falando de uma fé budista. Eu não estou falando de uma fé macumbista. Eu não estou falando de uma fé calvinista. Eu não estou falando de uma fé maçônica. Eu não estou falando de uma fé católica, eu não estou falando de uma fé carismática, eu não estou falando de uma fé aí das testemunhas de Jeová, eu não estou falando aqui de uma fé dos mormons, eu não estou aqui falando de uma fé relacionada a adventistas do sétimo dia, eu não estou falando aqui de uma fé dos meninos de Deus, eu não estou falando aqui de uma fé do Xexei Noé, eu não estou falando aqui de uma fé aí relacionada ao espiritismo, eu não estou falando aqui de uma fé da Iemanjá, não, eu não estou falando aqui de uma fé de bruxo, eu não estou falando aqui de uma fé satânica, eu estou falando aqui de uma fé genuína, biblicamente falando, vindo do coração de Deus. Essa é a fé que eu estou te mostrando nessa noite, que essa é a ferramenta verdadeira, sem mistura, é essa. As outras ferramentas que tem relacionada à fé, elas são piratas, elas são falsas, elas não pertencem ao campo de Deus. As pessoas usufruem essa palavra fé e aí quer contextualizar dentro daquilo que acreditam. E aí, meu filho, conforme eles acreditam, eles vão exercer sua fé. Como eu falei, então o budista, ele usa a fé dele para adorar o Buda. E vai ter efeito? Pode até ter efeito, mas não é um efeito genuíno, não é característica divina, porque está adorando a outro Deus. E a Bíblia fala que quem adora a outro Deus está praticando pecado contra Deus. É um transgressor, é um desobediente. Então, a fé budista, ela não é uma fé verdadeira. A fé relacionada à maçonaria, ela não é uma fé verdadeira. Não é uma fé bíblica. A fé relacionada ao espiritismo não é uma fé genuína, de janeiro nenhuma, não é. A fé aí dos testemunhos de Jeová, pior. A fé católica, pior. A fé que adora imagem, pior. Não estou falando desse tipo de fé.
Ah, é a fé religiosa? Também não. Eu estou falando da fé que vem aqui, ó, da palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira que nasce daqui, ó. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir Buda. A fé não vem pelo ouvir Allan Kardec. A fé não vem pelo ouvir aí tantas outras religiões tem por aí. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que tem muita gente perdida. Tem muita gente perdida, até crente perdido, todo enrolado, todo embaraçado com a fé. Porque na hora que ele vai colocar em prática a sua fé, ele não consegue colocar ela em prática. Porque aí, dentro das suas limitações intelectuais, ele imagina que a fé é aí, vamos supor aí, tantas coisas aí relacionadas aí ao espiritismo, relacionadas aí ao budista, relacionadas aí ao catolicismo, tantas fé. Então até para ele exercer a fé dele, ele fica pensando e fica raciocinando, porque tanta fé, e qual é a fé verdadeira? Aí fica aquela mistura ainda na mente dele. Mas a fé que eu estou transmitindo nessa noite, que é a ferramenta espiritual do crente, uma das ferramentas espirituais do crente é a fé. Então essa ferramenta, você tem que saber utilizar ela, porque se você não souber utilizar essa ferramenta chamada fé, você vai naufragar. Você não vai dar conta de ir até o final. E aí você não tem sucesso. Aí você só anda se arrastando. Só anda na prova. E não é isso que Deus quer não na nossa vida não. É porque tu não está exercendo a sua fé. Ah, pastor, isso quer dizer que a minha fé eu posso usar ela para meus prazeres? Não, eu não estou falando isso não. Eu estou falando que a sua fé, você vai exercer ela dentro do campo da obediência com Deus. Conforme Deus for passando o mapa para você, o que você tem que fazer com essa sua fé, aí você vai exercer. Você não vai exercer a sua fé por si próprio, por seu próprio gozo, por seu próprio prazer. Não é isso que eu estou falando. A sua fé, a fé que Deus colocou no teu coração por intermédio da palavra de Deus, olha, foi por intermédio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu estou transmitindo para ti que está de outro lado o quê? Eu estou transmitindo a palavra de Deus. Eu não estou transmitindo uma palavra minha. Eu não estou transmitindo uma palavra de A e B. Eu estou transmitindo aqui a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Basta você dar ouvido e deixar que ela entre dentro da sua alma, do seu espírito, das suas entranhas, e aí com certeza ela vai fazer efeito na sua vida. E aí você vai exercer ela debaixo de obediência. O que Deus for passando para você, você vai utilizando essa ferramenta. É por isso que tem muitos crentes que obtêm mais sucesso do que outros. Tem outros que não obtêm nada, porque ele recebe a ferramenta, é de direito dele, porque ele recebeu por intermédio da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não é mentirosa, a palavra de Deus ela é verdadeira, jamais mente. Então por que você não está utilizando a ferramenta? Esta ferramenta chamada fé. Ah, eu não vou utilizar ela. Então tu vai ficar aí na prova? Ah, mas Jesus já está voltando. Mesmo que Jesus já esteja às portas, você vai ter que utilizar essa tua fé. Vai ter que utilizar essa fé. Porque a Bíblia fala que Jesus pode vir hoje, ou pode vir amanhã, ou pode demorar. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, se nós não sabemos nem o dia nem a hora, por que você vai estar apavorado? Agora eu vou cruzar os braços, eu não vou mais estudar, eu não vou mais fazer uma faculdade, eu não vou mais fazer nada, eu vou só cruzar os braços e esperar Jesus chegar. Meu caro amigo, meu irmão em Cristo Jesus, você está mais perdido do que cego no tiroteio. Usando essa gíria aqui, papá. Você está mais perdido do que cego no tiroteio. Se você ficar nessa posição aí, sem querer exercer aquilo que Deus te deu.
E se você não exerce, você está pecando contra Deus. Porque a própria palavra fala aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhes. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, se você busca Deus, se você está buscando Ele, sem fé, tu não vai ter galardão, tu não vai receber absolutamente nada, porque o texto aqui está falando que aquele que se aproxima dele, que crê que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Quer dizer, Deus vai te galardoar, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer bênção e bênção sobre a tua vida. Mas você precisa ter o quê? Fé. Então, por que tu não está exercendo essa ferramenta chamada fé? São 7 ferramentas que eu vou estar falando, que essas ferramentas são espirituais na vida do crente. Se você nunca conheceu essa ferramenta, eu estou te transmitindo nesta noite. Ah, mas eu não sou crente. Então, meu filho, aceite Jesus. Aceita Jesus, procura uma igreja evangélica e aí aceita Jesus como único e suficiente Salvador e começa a exercer essa ferramenta chamada fé. Ah, pastor, mas eu já exerço essa fé lá dentro da minha denominação. Mas essa denominação sua, ela é Bíblia? Ela tem Jesus como centro da sua vida? Ela tem Jesus como único e suficiente Salvador? Ela crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Ela crê nesse sentido? Que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que precisa aceitar Jesus para morar no céu? Se você está exercendo esse tipo de fé, beleza, continue lá. Agora, se não for, meu filho, você está dentro de um campo da mentira. Você está dentro de uma igreja mentirosa, falsa, porque a igreja verdadeira é a que crê que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e está dentro do Pai. A igreja verdadeira é aquela que crê que o ser humano é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados para ser uma nova criatura e nascer de novo da água e do Espírito. Se está dentro desses termos, meu filho, beleza, você está no lugar. Agora, se não tiver, cai fora. Cai fora, porque no final das contas você vai perder só tempo e no final das contas você vai ainda para o inferno com sua fé falsa. Agora, se você estiver exercendo a fé verdadeira, que eu estou te transmitindo nessa noite, que é a fé daqui, ó, a fé pelo ouvir a palavra de Deus, essa é a fé verdadeira. Se você está dentro de uma denominação, dentro de uma igreja ou uma religião, sei lá, que tem um líder e que não está transmitindo esta palavra aqui, ó, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, cai fora, porque isso é furada. Isso é furada, cai fora. Porque a igreja verdadeira tem que estar com a Bíblia ali. O centro da fé do crente é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia tem que estar ensinando o crente, porque se o ser humano não utilizar essa ferramenta chamada fé, relacionada, vindo da palavra de Deus, como é que ele vai vencer? Não tem como vencer, irmão. De maneira nenhuma. Então acorde competente e comece a exercer a sua fé para poder você sair dessa prova, sair dessa situação. Muitas vezes você se encontra em cada enrolada, em cada furada, que você fica pensando como que você vai sair de tanta situação dessa. Você vai sair quando você utilizar esta ferramenta. É uma ferramenta que você vai lá abrir porta. Ó, essa ferramenta chamada fé, ela abre porta aonde não tem. Essa ferramenta chamada fé, ela pode curar enfermidade. Essa ferramenta chamada fé, ela pode, em nome de Jesus, expulsar o mal, expulsar os demônios. Essa ferramenta chamada fé, ela pode fazer coisa extraordinária na sua vida, em qualquer área da sua vida, basta que você utilize debaixo da obediência de Deus. Ah, pastor, eu estou levando uma vida de arrasto, a minha vida não muda, a minha vida não transforma, tudo que eu faço está tudo errado. Sabe por que está errado? É porque você, primeiro, você não é uma nova criatura, você não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Segundo, você não está exercendo uma fé verdadeira, você não está com uma ferramenta nas suas mãos chamada fé verdadeira.
Você tem uma ferramenta de fé, mas é uma ferramenta de fé falsa, que não abre porta, que não transforma, que não liberta, que não cura, que não acontece absolutamente nada. Tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Ah, pastor Edson, mas a minha fé, eu utilizo ela aí na pretinha, na Santa Aparecida. Meu filho, preste atenção. Toda essa santaiada, toda essa santaiada que a Igreja Católica utiliza e canoniza elas não têm poder para te transformar a praticamente nada. Ah, pastor Edson, eu já vi tanto exemplo aí de pessoas que falam até pior do que você, e aí sofrerem porque falam, não, absolutamente não, de jeito nenhum. Eu te falo isso com toda certeza. Eu falo de prática mesmo. Se você não largar essa santaiada aí, são mais de 50 santos, é santo para tudo, e você aceitar só um santo na sua vida, você só precisa de um santo para resolver toda a situação, toda essa parada sua aí. Você tem 50 santos e não resolve nenhum das nossas causas, para que você quer esse santo? Pega um chicote e dá uma taca nesse santo, nessa santaiada sua, manda essa santaiada sua tudo correr dentro da sua casa e aceita um único santo verdadeiro que vai mudar toda a sua situação, e você vai adorar só um santo, você vai falar só com um santo e vai resolver toda a sua causa. Você tem 50 santos e nenhum está resolvendo a sua situação. Seja inteligente, ó. Seja inteligente. Use a sua mente para pensar, meu filho. Para que tanta santaiada não resolve nada? Bota essa santaiada para correr. Manda eles tomar o beco. E coloca Jesus dentro da sua casa. Coloca o santo verdadeiro, o Filho de Deus dentro da sua casa, que você vai ver as coisas mudar. E começa a usar essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, falando para você, que é a ferramenta fé. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que transforma, a fé que liberta, a fé que cura, a fé que transborda coisas grandiosas dentro de você. Então eu não sei o que você está fazendo da sua vida, eu não sei o que você quer da sua vida, em outras palavras, porque tudo que você vai fazer não cresce, tudo que você vai fazer não prospera, não anda para frente. E aí você bota a culpa em tudo. A culpa é absolutamente sua. A culpa não é do vizinho, a culpa não é de ninguém. A culpa é absolutamente sua, porque você não está exercendo a ferramenta ideal, que é a fé dentro da vontade de Deus, dentro do centro da vontade. Porque se você estiver utilizando essa ferramenta, a fé, mas está usando fora dos propósitos de Deus, tu acha que tu vai obter resultado? Não vai, porque o milagre ele vem de Deus. Ou você tem um poder que emana de você por si próprio, que não precisa vir de Deus. É você mesmo quem faz o milagre. Porque não tem onde vir o milagre. O milagre só vem de Deus. O diabo não faz milagre nenhum. O diabo apenas ele faz algumas imitações. Mas o único milagre vem do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu sangue precioso pelas nossas vidas. Esse, sim. Então o que você está esperando para mudar a sua vida? Porque muitas vezes até você não está precisando de nada, de materialmente falando, você tem dinheiro, você tem tudo, mas ainda falta alguma coisa na sua vida que você amanhece o dia com esse oco dentro de você, com esse vazio imenso dentro de você, com essa perturbação que não tem paz, não tem sossego. Mas você diz, mas você até fala, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tudo, tenho um carro novo, tenho maravilha, tenho um bom melhor, mas eu continuo infeliz. O que está acontecendo? O que está acontecendo é porque falta o Deus de Israel na sua vida, falta o Deus poderoso na sua vida, falta Jesus de Nazaré no centro da sua vida, lá dentro de você, para preencher esse vazio. Aí sim, você vai sentir paz, sossego. Aí sim, com essa fortuna toda que você tem, você vai usufruir dela com paz, sossegado, shalom. Tirando isso, não tem como. Porque a gente vê exemplo de pessoas que não sabem o que possuem, mas é uma vida atribulada. Misericórdia. Então, eu fico
pensando como fica a situação de nós cristãos se nós não utilizar essa ferramenta chamada fé. Utilize ela, pense bem como você vai usar para poder você vencer o desafio de você obter sucesso. E esse sucesso Deus ele vai te dar, mas quando você utilizar a fé, porque aqui fala, veja que, ora, sem fé é impossível agradar. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário, olha só, porque é necessário, porque é necessário, porque é necessário que o quê? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então, meu filho, eu não sei o que você quer na sua vida não. Você já está velho na igreja, fica aí com essa forma de pensar sozinho aí, você fica aí com o seu tradicionalismo, as coisas vão passando, os anos vão passando, e aí você não realiza os seus sonhos, não concretiza aquilo que Deus colocou na sua vida, simplesmente porque você utiliza a ferramenta fé de uma forma que Deus não está no centro disso aí. Você está dentro da igreja, já está velho dentro da igreja, mas ainda continua fazendo tudo errado. Tudo errado. Infelizmente, você ainda continua fazendo tudo errado. Usando a fé de uma maneira errada. Porque quando você utiliza essa ferramenta chamada fé de uma maneira correta, debaixo da obediência de Deus, você prospera. Você prospera. Você cresce. E aí você vê que nada de mudança tem na sua vida. Nada. Todo dia a mesma coisa. Entra ano e sai ano da mesma maneira. E aí? Como é que fica esse tipo de fé? A fé verdadeira em Cristo, ela tem mudança. Ela tem fruto, tem que ter fruto. Porque uma fé sem fruto, o que vai prestar? Não é nada. Então não sei por que na sua vida não está tendo fruto, não está tendo prosperidade, não está tendo nada do mundo. Eu creio porque tu não está exercendo essa ferramenta chamada fé de uma maneira correta. Esse é o meu ponto de vista. Você examina aí, pega a Bíblia, fala com Deus, porque Deus com certeza Ele vai te orientar a você fazer a coisa correta. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. São 27 minutos de reflexão. E para não ficar nas minhas palavras, eu estou num grande desafio. Por isso que eu estou falando sobre fé. Estou num grande desafio, já arrumei o espaço para o meu ministério. Quando você se inscreve aí no canal, você logo vê na capa aí do meu canal o local onde eu preciso fazer uma mudança. E essa mudança não é fácil. Só de vidro eu fiz o orçamento, vou gastar aí aproximadamente 12 mil reais só de vidro. Aí vem a parte do forro, são 300, aproximadamente umas 300 peças, umas 300 peças de gesso que eu vou utilizar no corpo. E aí de repente você tem condição de me abençoar, me abençoe. Cerâmica eu vou ter que precisar, a parte elétrica, muita coisa eu vou precisar. E eu sei que você pode me ajudar do outro lado dessa tela. Pode entrar em contato comigo, tem aí o meu zap, tem o Instagram aí, tem a rede social para você entrar em contato comigo e me abençoar. Esse não é o meu dom, não é. Porque meu dom é trabalhar, é arregaçar as mangas e agir. Mas mesmo assim, eu estou te pedindo a sua ajuda, para que você aí, empresário, que não sabe o que possui, ou foi abençoado através dessa reflexão bíblica, e aí Deus falou com você através dessa palavra, e aí você se sentiu renovado, transformado, e Deus falou com você que vai me abençoar, beleza, é só entrar em contato. Tem aí um WhatsApp, 92, que é o DDD, 92, que é o DDD de Manaus, e
O número de telefone meu é TIM, 982-775659. Vou repetir mais uma vez, para você entrar em contato comigo pelo Zap. É 24 horas esse Zap. Ó, 92, que é o TDD de Manaus. Estou aqui em Manaus, fazendo a obra aqui em Manaus. E o telefone é 982-775659. Se você tiver aí nos países afora, eu creio que acho que você vai usar o 55 para poder usar o código de falar para cá do Brasil. E pode falar também através do Zap, nem precisa, você só manda uma mensagem do outro lado do mundo aí. E aí você de repente, pastor, não deu isso da sua conta, me fazer um depósito, eu te dou, só em você entrar em contato comigo. E me abençoe, em nome de Jesus, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. A Bíblia fala que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Amém, meu irmão? Shalom, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, que eu vou trazer a segunda ferramenta espiritual que eu quero. Por enquanto, foi a primeira ferramenta.